Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para falar sobre essa faca, não só sobre essa faca, mas sobre esse tipo de faca também, né, que são as Bowens. Seguindo nessa sequência de estar tirando algumas dúvidas, né, principalmente dos primeiros clientes, né, aquele cara que está na sua primeira faca. E essa aqui é para o meu amigo Samir, e vem com essa vainha toda preta, né, na verdade é uma faca toda negra, né, ficou bastante interessante esse modelo, né, de faca. E a bainha vem com esses detalhes, isso é no couro mesmo, tá bom? É de couro. E essa faca ela tá com 12 polegadas de lâmina, que é os clássicos 30 centímetros de lâmina, né? 5 de largura, 6,4 de espessura, né? Esse cabo também já veio em uma novidade, ele queria um cabo preto, mas a gente não estava achando a madeira, né? As madeiras negras, né, que são raras na nossa flora, estão muito caras, então a gente fiz um trabalho, né, que a madeira absorvesse essa pintura, dica de um cuteleiro aí, ficou muito bacana, ficou bem resistente e ficou bem escura, fiz alguns testes e ele realmente firma bastante na madeira. Então é isso. Sobre essa faca especificamente, o que eu gostaria de falar é que, como era a primeira faca, que é muito comum, às vezes a pessoa vem com aquela ideia de filmes ou que viu na internet ou alguma coisa, né? E queria colocar muita coisa na faca, né? Aí vem com aquela ideia, talvez, que fica na mente da gente, dos filmes do Rambo, serra, abridor de lata, de garrafa, de todas as coisas possíveis, né, que a gente quer colocar na única faca. Mas ele foi um cara que me ouviu bastante, então a gente foi trocando algumas ideias, ele foi aceitando essas ideias, e também a minha parte como cuteleiro, se ele me pedisse para desenvolver uma faca, né, essa faca aqui não teria saído, eu teria dado uns 5 modelos para ele diferente, e com certeza não teria saído desse modelo, ou seja, essa faca aqui eu gostei bastante de fazer, acho que ela ficou bem bonita. Saiu da conversa de cuteleiro-cliente. Isso aí foi um fato muito positivo que eu queria estar passando. Então, para o cliente sempre ouvir, né, o cuteleiro, ter a sua própria ideia, não tem problema. É muito tentador você poder fazer a sua faca na cutelaria custom, né? E você tem altas ideias, só que às vezes essas ideias não ficam legais, né? Pode sair uma faca que depois no final ela não vai ficar bacana. Então, na cutelaria a gente sempre fala que às vezes menos é mais, né? Então o simples muito bem feito é que vai dar uma harmonia na peça e depois a própria pessoa fala, nossa, ficou muito bacana, mas não era exatamente aquilo que a gente pensava, né? A princípio. Então é isso. Esse tipo de lâmina aqui não é pintura, tá bom? Isso aqui é com percloreto, então eu acho isso aqui muito interessante, porque com os riscos, né, de uso com o tempo, não fica tão gritante assim como com essas facas que são pintadas, né? E hoje tem uma parte da cutelaria que é corte a laser, gravação a laser, pintura eletrostática e acaba deixando de ser artesanal, né? E ao contrário disso aqui, com os riscos eles acabam ficando cinzas, né? Então eles não destacam tanto na lâmina. E isso aqui protege bastante também na questão de ferrugem, né? De oxidação. A outra coisa que me perguntam muito, né? Somente quando vem aqui na cutelaria, isso é uma Bowen? Pega uma faca, ou o que é uma Bowen, né? É muito comum isso, né? Ou mostrar uma foto e perguntar. E sempre fica essa discussão que é muito fácil você achar ela por aí na internet. O que para umas pessoas é uma faca Bowen e o que não é. E algumas explicações eu realmente não concordo, em parte. Uma das
coisas que muita gente fala, para ser uma Bowen ela tem que ter guarda dupla. Então essa faca não seria uma Bowen, certo? Uma adaga é uma Bowen? Se eu cortar isso aqui, ou se eu fizer uma ponta simplesmente, ou se eu fizer uma ponta mais oriental, quadrada, ela vai ser uma Bowen? E eu ponho a guarda dupla? Uma adaga é totalmente reta, não lembra em nada uma Bowen, né? Então, também não acho que é por aí. Na minha opinião, eu sempre olhei muito para essa queda, né? Essa característica aqui, principalmente um pouco arredondada, né? Desse tipo, essa curva com essa queda. Isso aqui, na minha opinião, sempre falava, né? Definia mais o que é uma Bowen. Mas o que eu penso hoje é o seguinte. O que eu penso, por exemplo, essa faquinha aqui, né? Chifre de cervo e tal, uma faca pequena, tem a curva, tem a queda, tem uma guarda simples aqui, é uma Bowen. Então fica sempre essa dúvida. Daí eu sempre pergunto, né, para os meus clientes, né, nas conversas para os amigos: você já viu a faca do Jim Bowen? Ah, já vi sim, vi uma foto. Então, o que eu penso é que toda faca, que quando você olha para ela, que lembra muito aquela faca, ela é uma Bowen. Porque, ao contrário das facas de cozinha, a faca do chefe, ao contrário da faca de caça, que tem critérios, né? Você não vai fazer uma faca do chefe igual essa aqui, com 600 gramas, um brutamonte dessa, uma faca desse tamanho, e fala que é uma faca de chefe. Não, ela tem critérios, né, de tamanho, peso, tipo de corte, para ela ser uma faca do chefe. Já as Bowens não tem isso. É praticamente a faca de um camarada que ficou muito famoso e que virou lenda, né? A faca virou lenda, né? Então, uma lenda viva, né? E eu gosto muito dessa faca. Então eu percebi que é natural que vai ter algumas diferenças, né? Como, por exemplo, a questão da guarda. É muito comum você fazer a guarda simples, porque a guarda dupla atrapalha demais o uso da faca. Então eu sempre falo para os meus clientes: se é uma faca para você pendurar na parede, não tem problema. Ou se uma faca só para estocar, como a javalizeira, né? Uma faca para abate de animal, tudo bem, é necessário ter a guarda dupla. Mas se não for para isso, eu sempre aconselho a ter a guarda simples, para proteger só a parte de baixo. E aqui dá uma mobilidade para a mão, né? Então, mas eu acho que não deixa assim de ser uma Bowen, né? Pelas outras características. Então, o que lembra aquela faca para mim? É o cabo, o tipo do cabo, ter pelo menos uma guarda simples, né? Bem destacada. A famosa curva na ponta, que para mim é indispensável, lógico. Essa curvatura também no fio, né? E ser uma faca grande. Então, você pegar uma faca dessa aqui, ela foge um pouco dessa característica pelo tamanho. Então, a faca do Jim Bowen era uma faca imponente, né? Que empunha bastante, né? Aquela faca grande e tudo. Então, são basicamente isso. O que eu penso, respondendo sempre essa pergunta: se lembra bastante aquela faca que você olha e fala: nossa, parece muito. Então eu considero sim uma Bowen. E até que um dia, se o mundo da cutelaria quiser realmente traçar parâmetros para falar, para ser uma Bowen tem que ser assim. Do contrário, é um pouco livre mesmo para algumas modificações. Outras eu já acho que sai demais e fica meio estranho, né? Então eu sempre falo para o meu cliente: se você quer uma Bowen, cuidado, não põe certas coisas demais na faca não, que sai um pouco da característica. Então é isso aí que eu queria estar dizendo sobre essa faca. A faca é uma das facas que eu mais faço. Primeiro, que eu gosto muito, né? Sempre gostei muito dessa faca, mesmo antes de ser cuteleiro, e continuo gostando e continuo fazendo, e pretendo fazer muitas ainda. Um grande abraço a todos. Muito obrigado aí pelo apoio de todos os clientes. Logo eu já estou mudando aqui, que é a minha área da minha casa, a cutelaria já está mudando. Eu já construí aqui mesmo no meu quintal, né, um lugar que vai ficar melhor, né? E é isso. Um grande abraço a todos.